Bem-vindos a mais uma Mentoria 1 e 11. Eu sou Felipe Freitas, sejam bem-vindos. Estou muito alegre de passar mais esse conteúdo hoje, um conteúdo fantástico. Vamos lá, nós vamos falar hoje a respeito de passes. Nós vamos para o conteúdo técnico e dentro do conteúdo técnico nós vamos falar a respeito de passes. Tudo o que você precisa saber sobre passes. Vem comigo! Muito bom. Bom, passe. O que é o passe? Nada mais é do que um atleta impulsionar a bola a outro atleta que esteja posicionado no outro espaço, no outro local. Basicamente é isso. É tocar de um lado para o outro. E qual a função? Para que serve o passe? Vamos pensar que o objetivo principal do jogo é fazer mais gols do que tomar. Ou seja, fazer gols e tomar. Se não tivesse adversário, você podia pegar a bola, sair andando fazer o passe ou fazer o gol, ou simplesmente chutar de média distância, longa distância e fazer o gol. Então, uma das funções do passe é progredir o campo de um espaço para o outro. E quando é progredir, não necessariamente é só para frente, tá bom? Nós vamos ver isso daí, pode ser para os lados, para trás, mas é sair de um espaço para o outro do campo. E qual a outra função? É uma das formas de manter a posse de bola em situação que esteja bem marcado. Então você já está em inferioridade numérica em algum local, e uma das formas para você manter a posse é buscando um passe para um atleta livre. Bom, os passes têm algumas variações, tem alguns tipos, algumas formas de passe. Nós vamos ver. Elas são baseadas pela distância do passe, pela trajetória da bola, pelo espaço e pela parte do corpo que emite esse passe. Vamos ver de maneira mais profunda. Em relação à distância, o passe curto. O passe curto ele é relacionado a passes normalmente dentro do centro de jogo. Então, tem autores que divergem, o centro de jogo está em torno de 9 metros, alguns falam mais, outros falam menos, mas por volta disso é considerado um passe curto. Passe do passe curto, aí mostra aquela setinha, o zagueiro do lado esquerdo dando um passe para o lateral esquerdo. Você vê que tem alguns outros espaços demarcados, algumas outras regiões, mas aí foi feito um passe curto para a lateral. Nós temos o passe médio. Então, ainda sobre distância, o passe médio. Então, olha que o círculo menor, ele mostra como se fosse o centro de jogo. Aí tem uma elipse um pouco maior aí e ela mostra já um espaço maior. Ele tem quase 2 centros de jogo. Se você for pensar nas linhas, na aula que nós falamos lá atrás sobre referências espaciais estáticas, vocês vão ver que pode ocupar aí duas linhas defensivas do adversário, e aí a gente entra num outro aspecto, mas só para vocês se situarem. Então, o passe médio normalmente está aí, em torno de 20, 30 metros, alguma coisa assim. E aí mostra, olha que legal, tem um passe que poderia sair marcado a linha verde. É um passe para um atleta e do a linha amarela desse atleta 2 para o atleta 3. Porém, a linha tracejada mostra um passe médio, que pode ser dado, poderia ter dado, é um passe de ruptura de linhas, que nós vamos ver um conteúdo mais para frente, tá bom? E aí sim um passe médio, esse passe aí tem em torno de uns 15 metros, 20 metros, alguma coisa assim, tá bom? Teria. E então nós temos um passe longo. No passe longo também tem essa elipse maior nessa imagem, é como se o goleiro estivesse fazendo essa tracejadinha, um passe aí para um jogador que está posicionado mais lá na frente. Normalmente são passes aí maiores de 40, 50 metros, beleza? Então, em relação à distância, nós vimos o que os passes variam, como a distância de médio, longo e baixa distância, né? E aí mostra uma distância longa, né? Um zagueiro fazendo uma ligação direta, e aí o traçado mostra aí uma distância acima de uns 40 metros aproximadamente. E é outro passe longo aí que aparece. Esse daí já é um passe parabólico, que nós vamos ver lá na frente.
também o zagueiro fazendo num espaço vulnerável, que também veremos isso mais adiante, tá bom? E aí agora as variações do passe de acordo com a trajetória. Então, nós estamos falando agora de bola. Nós temos ele, em relação à trajetória, pode ser rasteiro, aquele passe que vem raspando o gramado aí. Parabólico, que eu mostrei na figura anterior, ele faz uma parábola, parábola é essa curvinha assim, tá bom? E ele, meia altura. Meia altura se considera um passe que vai acima da altura do tornozelo, da canela, e até mais ou menos a altura do quadril. Isso seria um passe de meia altura. Então, em relação às trajetórias, são esses rasteiro, parabólico e meia altura. Temos, então, as variações do passe de acordo com o espaço. E aí nós veremos. Existe o passe que é lateral, ele seja para a esquerda ou para a direita, mas é um passe que ele vai para o espaço lateral, bem? Tem o espaço, o passe que é feito ao espaço diagonal, então ele sai de uma diagonal e vai para outra. Nesse caso, está indo para a diagonal no sentido do lado direito, e pode ser para o esquerdo também, e pode ser para trás. Também é um passe diagonal para trás, tudo bem? Isso nós já falamos anteriormente. E o passe paralelo, ele pode ser para frente, normalmente é falado da paralela quando o zagueiro chuta essa bola pelo corredor lateral. Também na aula de referências espaciais estáticas falamos sobre as divisões, aí no caso os corredores laterais, centrais, laterais direito, esquerdo e centrais. Enfim, o espaço, o passe em relação ao espaço paralelo, que pode ser tanto para frente quanto para trás. E vamos agora para os passes, para as variações dos passes de acordo com as partes do corpo que emitem esse passe. Vamos começar pelo pé, evidentemente, no futebol. Então, no pé nós temos o nosso passe de chapa, aquele passe chapado, esse daí que o Marcelo está fazendo. Ele pega na parte interna do pé. Temos então o passe de 3 dedos, alguns chamam de trivela. É um passe que ele pega nessa região mais lateral do pé e pega bem do ladinho da bola. Temos o passe de bico, e aí propositalmente está uma imagem de futsal, é muito mais utilizado no futsal, no futebol de campo tem também, mas menos usual esse tipo de passe. E ele pega exatamente o bico da chuteira, né, do tênis. O passe de sola, então, o passe solado, ele tem menos força, isso também nós vamos ver em aulas mais adiante, qual tem mais precisão, qual tem mais força, enfim, e para quais circunstâncias ele serve. O passe solado é um passe que ele tem bem menos força. Ele serve muito em ajeitadas de bola, quando vai sair uma bola em uma falta, uma saída de meio campo que vai sair para frente, atualmente não faz mais isso, quando vai fazer um dois toques e por aí vai. Ou quando você está pressionado num setor e rola a bola para o lado, para trás, mas nós vamos ver isso mais adiante. Ele é utilizado a parte da sola, normalmente a parte mais da frente da chuteira. Passe de calcanhar, tem aí o passe, ele utiliza a parte calcanhar do pé, ele também tem alguns pontos bem positivos e alguns outros pontos que, entre eles, menor precisão, que aí a gente vai falar mais adiante. O passe de peito do pé, ou dorso do pé, como alguns chamam, esse passe é um passe que acaba sendo um pouquinho mais potente, muitas pessoas utilizam para finalização, algumas utilizam para fazer lançamentos, cruzamentos, e aí nós veremos mais adiante também. Essa é a região que ele acaba pegando aí da chuteira. E aí temos as variações com as outras partes do corpo. Então vamos lá, de cabeça. Então eu posso dar um passe de cabeça. Esse passe de cabeça, ele normalmente tem com essa região frontal, com essa região lateral aqui, o parietal, lateral da cabeça, e também com a parte de cima da cabeça, né, aquela famosa casquinha, também considera-se um passe. Um passe de peito, e aí também propositalmente uma
uma imagem do futevôlei, ele é muito usual nessa modalidade. No futebol de campo, ele é menos usual pela característica da bola. O passe em si é utilizado mais como recepção e domínio, que nós falaremos depois, mas ele tem algumas condições específicas para o campo. Passe de costas, esse surgiu recentemente. É, muitos fazem daí talvez uma maneira mais de, na minha ótica, de exposição do que de fato com eficiência ou necessidade técnica, mas e a minha leitura disso é a pessoa está de frente, ela vira para esse passe, para mim parece menos ineficiente, e nós veremos mais adiante porque ele tem menor precisão, menor força, entre outros. E aí essas duas partes, o peito e costas, mostra mais ou menos a região que você normalmente utiliza para dar de peito. Na região de peito, essa mais centralizada, mais clara, ela tem mais potência no gesto. Então, quando você faz o gesto, ele acaba sendo mais potência. Essa região mais lateral, essa um pouquinho mais escura, é onde consegue fazer um pouquinho mais de direcionamento em relação ao passe. Também veremos mais adiante. As costas normalmente tem essa região mais centralizada dela. O passe que é realizado por coxa ou joelho, quanto mais próximo de joelho, mais potente acaba sendo esse passe, ele vai com maior força. Quanto mais para trás do joelho, ou seja, mais próximo da coxa, indo para o quadril, esse passe acaba sendo menos forte, menos potente. Bem comum zagueiros utilizarem algumas, quando vem uma ligação direta, ele tem que devolver essa bola diretamente. A bola não veio tão alta para a cabeça e nem tão baixa para o pé. Alguns utilizam o joelho, a parte mais comum de utilização desse passe. E aí um passe com as mãos. Quem falou que não tem passe com as mãos? Lateral, cobrança lateral, é um passe realizado com as mãos. Tem muito mais precisão e direcionamento, tem alguns outros pontos que nós falaremos depois, por gerar uma instabilidade quando a bola sai. Reposição do goleiro é um passe também com as mãos, e aí tem a reposição por baixo e uma reposição por cima também, e algumas vezes com as duas mãos, também goleiros utilizam. Tem aí já que nós estamos falando de passe de goleiro, é uma condição diferente. É um passe que ele vem, a bola está na mão e ele solta, a goleira solta para chutar. Alguns chamam de quebrada, outros de chutão, mas é a quebrada que vai fazer um tipo de passe normalmente parabólico e muitas das vezes em média, longa distância. Alguns goleiros ainda conseguem e as fazem rasante. E aí, um passe que ele muda um pouco, ele está relacionado também com, com o peito de pé, muitas das vezes, ele pega o dorso do pé, um pouquinho da ponta, aí, mas não no bico, mas é vindo do tiro de meta, né? Eu coloquei em último aí por conta de ser uma condição que o adversário não pode pressionar e por vir do goleiro. Foi o único que eu coloquei diferenciado em relação a todos. Bom, muito obrigado, nós terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho duas notícias para vocês. A primeira delas é: assistam a aula de referências espaciais estáticas. Isso vai ajudar bastante nos próximos conteúdos. Anote e tire suas dúvidas. Mande mensagem para a gente aí que a gente vai tentar orientar e instruir vocês em relação a qualquer dúvida que tenha surgido. Eu agradeço imensamente por terem acompanhado até aqui. Espero que eu tenha ajudado, colaborado com vocês a desenvolver na carreira e a obter mais conteúdo e conhecimento. Até uma próxima, um abraço e vamos firme.